Algumas pessoas são assim, quer dizer, a escrita, né, o ato de escrever é tão natural delas quanto respirar. A vida dele era escrever, né? E ele tirava da experiência dele, da família dele, e da observação do ser humano, um assunto inesgotável que ele transformou em teatro, em literatura, romance, conto, crônicas, etc. Quando ele tinha 11, 12 anos, ele fazia um jornalzinho infantil que já era provocador, polêmico, né? Depois, com 13 anos, começou a carreira dele de repórter de polícia no jornal do pai dele, né? E ali ele tinha, né, quer dizer, um permanente contato com a tragédia diária, ou a pequena comédia diária do ser humano, né? O jornalismo foi uma influência fundamental, né, não só no teatro, como em tudo que ele fez, né? Literatura, romance, conto, etc. Fato em particular determinou toda a obra dele, o teatro dele, né, que foi o assassinato do irmão dele por uma mulher. Essa mulher, inconformada, foi à redação do jornal com a intenção de matar o pai dele. O pai dele não estava no jornal naquele momento, mas estava um dos irmãos. Toda essa problemática do ser humano, que é capaz de fazer uma coisa dessa, tirou de dentro do Nelson todo o universo humano que ele transportou para o teatro dele. E depois houve outras tragédias, né? Tudo isso cristalizando, digamos assim, toda uma visão do mundo do Nelson, né? Quando, depois de passar por muita experiência desagradável, de censura, de perseguição, de desapontamentos e tudo, ele mudou o teatro dele a partir da peça Falecida. Deixou de ser aquele teatro mítico, ele passou a situar as peças dele na realidade carioca, da zona norte do Rio, com personagens bem populares, falando aquela gíria toda. Nesse cenário, com esses personagens, o Nelson tratou de todo o universo humano. Ele foi realmente às entranhas da alma do ser humano nessas peças e nas peças míticas anteriores também. Não é possível você compilar a obra completa de Nelson Rodrigues. Só de A Vida Como Ela É, ele deve ter escrito cerca de 2.000 colunas. Romance assinado por Nelson Rodrigues, 1. Mas o outro, que é o Asfalto Selvagem, também é um romance, então seriam 2. Peças de teatro foram 17. A primeira peça dele foi A Mulher Sem Pecado, estreada em 1942. A segunda peça foi Vestido de Noiva, foi a que fez mais sucesso em todos os tempos, embora depois ele tenha feito muitas peças que fizeram grande sucesso, como Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Bonitinha Mais Ordinária. Vestido de Noiva foi um sucesso monumental. A crítica, né, o público, todo mundo se curvou diante de Nelson Rodrigues. Era a peça que vinha para revolucionar o teatro brasileiro, mas o teatro dele sempre era perseguido. Todas tiveram grandes problemas com a censura. Ele era um sucesso, ele era muito famoso, ele era muito conhecido, né, muito admirado, e o teatro dele sempre com essa dificuldade toda. Duvido que no Brasil tenha havido um outro escritor, um outro intelectual com uma relação tão ambígua e conflitante com o sucesso como foi a dele. Algumas pessoas achavam que ele era muito ignorante, que ele não lia nada, não? Não é verdade. O Nelson lia bastante. Acontece que ele lia quase sempre os mesmos livros, né? Ele dizia que o pior analfabeto é aquele que tinha lido 40.000 livros. Ele era um leitor de Dostoiévski, do Eça de Queiroz, do teatro de Eugene O'Neill. O principal palco de Nelson Rodrigues talvez não tenha sido o teatro, e sim a redação do jornal. Ele ia almoçar todo dia com os amigos, ele descia frequentemente do jornal para ir tomar cafezinho na rua. Todo mundo chegava pro Nelson, batia nas costas dele. Oi, Nelson, e aí, não sei o que, aí, o Fluminense? Ele dizia, caprichando, o Fluminense está caprichando. E ele chamava essas pessoas que eu abordava na rua de desconhecidos íntimos. Ele era um homem muito sociável e tinha essa coisa de achar que o amigo era sagrado. Essa peça teatral teve estreia em 1953 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a grande inovação dessa peça teatral
é que ele optou por não ter cenário praticamente, e isso é muito interessante. Ele descreve inclusive como deveria ser encenada a peça. A movimentação dos atores é muito legal. E a história do livrinho é a história de uma personagem chamada Zulmira, casada, de mal com a vida. Ela tem uma possível doença, inclusive que vai vitimá-la, que é uma tuberculose. Ela tem um ciúmes absurdo de uma prima, que inclusive é uma prima meio misteriosa. Nelson Rodrigues não chega muito, não se aprofunda nessa personagem intencionalmente. Essa personagem é a Glorinha, a prima dela. Tem um personagem de uma funerária muito engraçado, diga-se de passagem, chamado Timbira. O esposo da Zulmira, que é o Tuninho. Na verdade são poucos personagens essa peça teatral. Just because I'm hurting doesn't mean I'm hurt. Doesn't mean I didn't get what I deserve. No better and no worse. I just got lost. Every river that I tried to cross, every door I ever tried was locked. Oh, and I'm just waiting till the shine wears off. You might be a big fish in a little pond. Doesn't mean